Seja bem-vindo a mais um conteúdo do canal Diário de uma Dietista. Confesso que já estava com algumas saudades de fazer os vídeos aqui do canal. Já há algum tempo que estávamos menos ativos, digamos assim, que não gravava, que não vinha aqui por uma boa causa, porque retomámos a nossa atividade, retomámos as nossas consultas e felizmente houve muitas pessoas que não só eram nossos pacientes e que voltaram às consultas, mas também temos tido muitas novas consultas, justamente pessoas que também nos veem e nos acompanham através do canal do YouTube e que se interessam não só por estar bem, por estar em forma, mas por ter um estilo de vida mais saudável. E hoje o nosso conteúdo vai ser justamente sobre isso. Se engordou durante o tempo de confinamento, vai querer assistir a este conteúdo porque vamos dizer-lhe o que deve fazer para recuperar. Hoje vamos dar-lhe dicas muito simples, sugestões muito simples de mudança da sua rotina, mas que podem fazer diferença nestes quilos que ganhou, neste peso que ganhou durante a pandemia. E vamos perceber porque é que isto poderá ter acontecido. São duas razões maioritárias e que vemos também aqui nas consultas que os nossos pacientes nos enumeram e que levaram ao aumento de algum peso. Não só, e isto de uma forma drástica, a redução da atividade, não só da atividade física para muitas pessoas, por causa do fecho de todas as instalações onde se praticava atividade física, mas sobretudo pela atividade física não programada, ou seja, aquelas deslocações que nós fazíamos naturalmente no nosso dia-a-dia, porque íamos de transportes, porque tínhamos que no trabalho fazer várias deslocações, subíamos escadas, depois saíamos ao almoço, íamos a um restaurante mais distante, portanto todas estas deslocações foram totalmente anuladas. E mesmo que a pessoa não estivesse todo o dia sentado em casa no computador, o que acontecia a muitas pessoas devido ao tipo de trabalho que desempenham, é totalmente diferente esta atividade não programada do dia-a-dia, em termos de gasto calórico, de gasto energético, do que estar em casa ainda que esteja a desempenhar algumas tarefas domésticas. Portanto, a primeira razão pela qual à partida ganhou algum peso foi esta, porque reduziu a sua atividade, o seu gasto energético. E por outro lado, estando mais em casa, há mais disponibilidade alimentar, mesmo que não sejam alimentos maus, alimentos de má qualidade nutricional, ricos em gorduras, ricos em açúcares, à partida tem sempre alimentos em casa que estão ali disponíveis, portanto, mesmo que sejam saudáveis, e a pessoa acaba por petiscar mais. Significa que poderá recorrer a uma peça de fruta, uns frutos secos, mais um iogurte, poderá ter mais tempo para almoçar, se, por exemplo, levava uma marmita para o trabalho e comia simplesmente aquela quantidade que levava. Agora, se faz comida, com certeza estará um bocadinho mais tempo à mesa e, portanto, até pode acabar por repetir. Portanto, tudo isto, não só o petiscar ao longo do dia, alimentos mais ou menos saudáveis, mas também o passar mais tempo à mesa, adicionar um copo de vinho que se calhar não fazia, levaram a que as pessoas, na generalidade, aumentassem o peso. Portanto, maior consumo calórico, menor gasto calórico, menor gasto energético, levou a uma inversão dos pratos da balança, por forma a que esta energia extra, que o corpo não consumiu, fosse acumulada sob a forma de gordura. E agora, o que é que vamos fazer a esta gordura? Então vamos inverter esta tendência. É muito importante que perceba que não basta só cortar na alimentação, porque o que fez engordar não foi somente comer mais ou comer alimentos menos bons, foi também deixar de se mexer tanto. Portanto, primeiro, e mesmo que ainda esteja em casa, que não tenha voltado ao trabalho, há que programar mais atividade. Agora que já estamos fora do confinamento, programe atividades no exterior, ao ar livre. Portanto, pode ser uma caminhada, pode ser uma deslocação para ir pôr os seus filhos à escola, se isto acontecer. Poderá ser despejar o lixo, mas mais longe, por exemplo. Poderá ir beber um café e fazê-lo, aproveitar para fazer uma deslocação um bocadinho mais comprida. Portanto, sempre que puder evitar o carro e adicionar exercício, movimento à sua vida, está então a aumentar o seu gasto calórico e energético. Se estiver em casa, isto são medidas que são fáceis. Se estiver no trabalho, é simplesmente voltar à sua rotina. Se calhar, se até antes usava mais o elevador, agora usar menos e passar a usar as escadas. E é óbvio que temos mesmo que introduzir aqui algum gasto calórico mais
mais consistente, praticando algum exercício físico. Este exercício pode ser ao ar livre, uma caminhada, uma corrida, um andar de bicicleta, mas também, quem diz bicicleta, diz de trotinete com os seus filhos, de skate, de patins, do que quiser. Mas também poderá fazer muitas atividades em casa. Atualmente existem imensos sites, quer também no YouTube, nesta plataforma tão diversificada, mas também sites de acesso livre, de acesso gratuito, onde podem encontrar todo o tipo de aulas. Normalmente tem exercícios com vários graus de intensidade, vários tipos de exercício, de tempo mais comprido ao mais curto, e portanto não há razão para que não se mexa. Muitas pessoas têm aquelas consolas de jogos também que permite fazer uns desafios de dança e, portanto, o que interessa mesmo é que se mexa, seja sozinho, seja em conjunto com os seus filhos, fazendo disto um movimento mais lúdico, um tempo mais lúdico, mas é muito importante que aumente o seu gasto energético, porque senão só cortar na comida não vai ser suficiente. Não se esqueça que não aumentou só a comida, também desceu o gasto energético. Então, neste momento, tem mesmo que voltar a equilibrar os pratos da balança, voltando a gastar mais energia. Então, vamos aqui à comida. Não se esqueça do exercício. Eu comecei com o exercício justamente para isto não ficar para o último e para toda a gente que está a ver a assistir a este conteúdo, se lembrar que não basta comer menos, tem mesmo que se mexer mais. Só dizer que existem imensos profissionais da área do exercício que estão a fazer acompanhamentos online e, portanto, se não tem motivação para fazer sozinho, recorra à ajuda de um profissional ou se tem mesmo algum problema de saúde que precise de orientação específica técnica. Vamos então aqui à parte da alimentação, com certeza é o que quero ouvir. Então, é óbvio que se houve uma série de coisas que introduziu na sua alimentação porque estão disponíveis em casa e essas coisas são pouco saudáveis, sejam bolachas, bolos, salgados, primeiro tem que cortar com elas. De nada lhe vale cortar na alimentação dita base saudável se continuar a ingerir bolachinhas ao final do dia ou fazer bolos que depois dão para a semana toda. Portanto, aqueles extras que sabe à partida que estão a mais, que não devem fazer parte de uma alimentação saudável, tem que os cortar. Esta é a regra número 1, cortar extras. Deixar os extras novamente para os dias especiais, para os dias de festa, para os dias de convívio, que agora volta a existir, embora em pequenos grupos, mas podemos nos reunir com as pessoas que mais gostamos. Portanto, se alguém faz anos, se saímos para comer um gelado com os nossos filhos, portanto, esses são os momentos que deve aproveitar para comer estes extras. Em casa, vamos lá, pelo bem de todos, até porque nós temos recebido algumas crianças aqui nas consultas, foram dos grupos que mais engordou durante a pandemia. Portanto, estar nas aulas online, sentado com a comida ao lado, ou com a comida ali disponível, deu um mau resultado para muitas crianças e, portanto, é um grupo de risco em termos de sedentarismo e em termos de saúde, como é óbvio, porque são eles o nosso futuro. E, portanto, não são só os adultos que precisam de ouvir este vídeo, mas se têm filhos também deve aplicar a mesma coisa com eles. Portanto, primeiro, cortar aquilo que não faz falta em casa para ninguém, para os adultos e para as crianças. Esta é a regra número 1. Depois, vamos à organização. Dependendo, então, do seu dia, há que organizar as refeições. O nosso corpo obedece a ritmos biológicos, aquilo que se chama de biorritmo, muito relacionado com o ritmo do sol ou da luz solar. E, portanto, nós devemos organizar as nossas refeições de acordo com este ritmo solar. Devemos comer melhor durante o dia e ir comendo cada vez menos à noite. E é assim que deve organizar as suas refeições. Fazer um pequeno almoço saudável e que goste. Se necessário fazer um pequeno lanche da manhã, atenção que não é repetir o pequeno almoço. Isto justifica-se se passar mais de 4 horas entre o pequeno almoço e o almoço. Pode fazer uma peça de fruta, um iogurte, um mini queijinho. Não justifica comer muito se está ainda no escritório ou mesmo se está em casa. Se praticou exercício já é diferente e pode melhorar esta refeição, aumentar um pouco a sua densidade calórica. Mas para a maior parte das pessoas que não pratica exercício de manhã, pratica ao final do dia, então esta é uma refeição muito pequena e serve apenas para quebrar o jejum e não chegar à hora da refeição do almoço num jejum muito prolongado, o que faz também com que absorva rapidamente os alimentos do almoço e que fique com fome novamente
rápido. Portanto, vamos fazer um pequeno lanche se assim o justificar e depois vamos almoçar. Vamos pensar no almoço como uma refeição pilar em termos de saciedade. É muito importante que o almoço seja constituído por vegetais que têm fibras e água que não só bloqueiam a absorção de outros nutrientes como a gordura, mas também retardam o tempo de digestibilidade e de absorção. Significa que temos fome, fazemos um pico de absorção de nutrientes mais longo e temos fome mais tarde. Proteínas que podem ser de origem animal ou vegetal. Podemos usar grão, feijão, tofu, seitã, outras sementes e cereais como fontes de proteína vegetal, ou então podemos fazer carne, peixe e ovo. E depois cereais de boa qualidade. As pessoas tendem a cortar aqui nos cereais para querer emagrecer, cortam no arroz, nas massas, cortam na batata, que é um tubérculo, mas não tem que cortar. Pode simplesmente melhorar a sua qualidade, fazer um arroz integral, um arroz basmati, um bocadinho de batata doce, substituir por quinoa e por outros pseudo-cereais mais saudáveis e fazer uma quantidade mais pequena. Não se justifica que corte a 100% mesmo que esteja em emagrecimento. Este vídeo é então para lhe dizer como é que deve recuperar e está a ouvir bem, eu estou a recomendar que coloque um bocadinho de arroz integral ou basmati, quinoa, um pouco de batata doce, de grão de feijão como acompanhamento no seu prato. Isto não só vai manter a sua glicemia mais estável, o que estimula mais o seu metabolismo, o que também nos controla mais os níveis de saciedade, o que é melhor para toda a regulação hormonal, o que é melhor para o intestino, ou seja, para a regulação do trânsito intestinal, mas sobretudo permite-lhe ter menos fome ao final do dia, fase esta que é fulcral para a perda de peso, uma vez que se exagerar em termos calóricos à noite, mesmo que se exagerar apenas no conteúdo de carne e de peixe, essas calorias à noite vão prejudicar todo o emagrecimento. Portanto, faça da refeição do almoço uma refeição pilar e uma refeição de boa qualidade. Depois, dependendo do tamanho da sua tarde e da hora do almoço e do jantar, quer-se um lanche oficial ou um lanche oficial e um pequeno lanche ali antes do jantar, para não chegar ao jantar com tanta fome e permitir-lhe então fazer um prato pouco calórico. Portanto, o lanche deve ser muito parecido com o conteúdo do pequeno almoço. Faça-me um lanche que sacie, que seja rico em nutrientes importantes. Pode ter um laticínio, fruta, um cereal, sob a forma ou de umas tostas de centeio, ou de um pão de boa qualidade, ou de um muesli ou aveia, um iogurte de boa qualidade, por exemplo, ou um queijo, uma fruta. Tempere tudo com canela, com um bocadinho de sementes e vai obter dali um lanche com muita qualidade e com saciedade. Se, eventualmente, a sua tarde é longa e janta tarde, o ideal seria jantar mais cedo. Se isso não puder acontecer, pode fazer um pequeno lanche até às 7, até cerca de 1 hora antes do jantar. Que pode adiantar a sopa, pode fazer uns vegetais crus, uma gelatina, uma fruta pouco calórica. Portanto, é mesmo ali uma refeição pontual para que não chegue à refeição de jantar já com a glicemia muito baixa, o que a obriga a comer mais de uma forma mais descontrolada. Portanto, pode fazer um pré-jantar, digamos assim. O objetivo é que o jantar seja de facto uma refeição muito leve e esta é a ciência do emagrecimento. Se à noite fizer calorias a mais, com certeza vai ser muito difícil emagrecer, porque essas calorias depois não são necessárias a essa hora, vão impedir parte do jejum noturno, que é fundamental em termos de metabolismo saudável e de emagrecimento. Portanto, invista num jantar leve, salada, sopa, uma refeição basicamente muito rica em vegetais e pobre nos outros nutrientes. Aqui sim pode tirar as fontes de hidratos de carbono, o arroz, a batata, as massas, o grão e o feijão poderão aparecer se forem fontes de proteína, se eventualmente proteína vegetal, se eventualmente tiver carne, peixe ou ovo, não justifica de todo ter grão e feijão. Portanto, ou terá uma ou terá outra. Muito importante é evitar a ceia, como estava a dizer, já não justifica um consumo calórico aqui nesta fase do dia, portanto, mais vale comer um pouco melhor ao jantar, acrescentando, por exemplo, uma sopa antes da sua salada, do que propriamente estar a cair mesmo antes de dormir. Evite a ceia. Faça um jejum noturno de pelo menos 10 horas, ou no mínimo de 10 horas, idealmente 12 até 14 horas. É durante este período de jejum noturno que se gasta uma boa parte da gordura corporal, que se incentiva o metabolismo a ter processos metabólicos mais eficientes, que se dá descanso ao tubo digestivo para que ele funcione de uma forma eficiente, que se reprogramam imensas funções celulares, desde o sistema imunitário até as células
que não se multiplicam, que morrem por ali e as que então se vão multiplicar. Portanto, é durante o jejum noturno que se processam aqui uma série de processos metabólicos, não só emagrecimento, e portanto, se comer a ceia, se comer muito ao jantar, vai inibir uma boa parte deste jejum e destes processos metabólicos. E é assim que vai emagrecer, não só alimentando-se bem durante o dia, durante o seu dia-a-dia, mas sobretudo cortando com os extras e deixando-os apenas para situações que fazem sentido, para os dias de festa, para os dias de convívio social. E agora pode-me dizer, mas eu tenho convívios sociais 3 dias por semana. Então vai ter que escolher, não pode ter estes extras, isto se quiser emagrecer, como é óbvio. Não pode dar uma no cravo, outra na ferradura, porque num convívio social é muito fácil comer tantas calorias como as que cortou nos últimos 2 ou 3 dias. Portanto, é óbvio que agora, se quer mesmo emagrecer, há que ser rigoroso e uma vez por semana desfrutar da companhia dos seus familiares e amigos, bebendo alguma coisa extra, comendo um doce, comendo um prato que gosta muito, mas é nesse dia depois voltar ao seu dia-a-dia e é assim que vai recuperar a sua forma física, mexendo-se mais, comendo de uma forma mais equilibrada, distribuindo melhor os nutrientes ao longo do dia. Eu não estive aqui a dar exemplos concretos, porque nem em termos de quantidade, porque cada pessoa é uma pessoa. Até existem situações em que alguns destes alimentos que eu estive aqui a falar, como os laticínios, não podem ser introduzidos, tem que se introduzir uma versão sem lactose ou uma versão vegetal, portanto eu não estive aqui a especificar, estive a dar alguns exemplos na generalidade. Para saber exatamente o que é bom para si, como optimizar o seu metabolismo, não deixe de consultar um nutricionista, é o profissional habilitado para o ajudar nesta tarefa, que é recuperar o peso que ganhou durante o confinamento, para que não só passe um verão saudável, mas que mantenha o seu peso estável e saudável para toda a vida. Já se sabe que para o diário de uma dietista, alimentação saudável não é dieta, não é temporário, é estilo de vida e é para a vida.